Boa noite, irmãos. Saudamos a todos com a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Redentor. Eu quero que os irmãos abram suas Bíblias, por favor, no texto que se encontra em Filipenses, capítulo 4. Carta aos Filipenses, capítulo 4. Estaremos trabalhando nessa noite nos versículos 6 e 7. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que o Senhor, em sua misericórdia e graça, nos abençoe com a meditação da sua palavra. Que Ele ilumine nosso coração e que Ele fale conosco nessa noite. Oremos ao Senhor. Eu convido a irmã Lia Raquel, que nos conduz uma palavra de oração, suplicando a graça do Senhor sobre nossas vidas. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, carecemos do Senhor, ó Deus. E somos gratos porque o Senhor já tem falado em nosso coração nessa noite, ó Pai. Amém. Ó Deus, tão corridos os nossos dias, Senhor. São tantas atividades, tantas tarefas, tantos compromissos, tantas preocupações. Mas o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para ouvir a Tua palavra. Amém. Porque precisamos, ó Deus, porque precisamos ouvir a Tua palavra, Senhor. Precisamos ter o nosso coração cheio do Teu Espírito, Senhor. Amém. Que o Senhor nos transforme nessa noite, ó Pai. Nos mostre aquilo que o Senhor quer nos mostrar, Senhor. Que nossos olhos estejam abertos, ó Deus, a entender a Tua palavra, Senhor. Que saiamos daqui cheios, ó Deus, do Teu Espírito, Senhor. Amém, Jesus. Que, ó Deus, nossos pensamentos estejam aqui somente, ó Deus. Tire de nós toda perturbação, Senhor, toda tristeza, que o nosso coração se encha com a palavra do Senhor. Amém. E saiamos felizes em ouvir a Tua palavra, Senhor. Amém. Saiamos transformados. Fale através do nosso pastor nesse momento, Senhor. Jesus. Amém. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade tão rica, tão preciosa, tão única de estarmos na casa do Senhor. É a minha oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, amém. Gostaria de trabalhar com os irmãos esse texto tão precioso e tão conhecido de todos nós, e tanto conforto traz ao nosso coração nas horas difíceis da vida. Então, quero associar essas três palavras-chave do texto: ansiedade, oração e paz. Porque é isso que faz Paulo aqui pelo Espírito Santo. Associar essas três situações: a nossa ansiedade, a oração e a paz decorrente. Então, nós vamos trabalhar isso. O termo ansiedade, vamos pesquisar, pode pesquisar, com certeza, terá várias definições, com técnicas: aflição, angústia, perturbação do espírito. E esse sentimento, ele pode ser causado por vários fatores internos, fatores externos. E a ansiedade que é uma coisa natural, a ansiedade, porque ela nos leva a uma ação. Mas ela pode ser também negativa se for em excesso, porque às vezes o que seria ação se torna exatamente o contrário, nos para. E a ansiedade é algo que nós todos enfrentamos, algo que faz parte da vida. Os transtornos de ansiedade é que têm sintomas mais fortes, porque
ultrapassam a ansiedade natural do dia a dia. Aquela coisa natural do dia a dia, os cuidados naturais do dia a dia. Mas a ansiedade já que se torna mais séria e mais preocupante é que Paulo vai começar a trabalhar este setor da ansiedade, esse fator da ansiedade, onde que ela ultrapassa um certo limite da normalidade. Então, preocupações ou tensões ou medos exagerados, que a pessoa não consegue relaxar. Bom, eu queria que você pensasse um pouquinho. Isso tem a ver com pessoas que você conhece ou com você mesmo? Aquela sensação contínua de que algo vai acontecer, de que algo está acontecendo, ou aquelas preocupações que a gente tem, e tem normalmente, mas às vezes são exageradas com a saúde, com o dinheiro ou a falta do dinheiro, com a família e as questões familiares, as questões pessoais, as relações conjugais, coisas da vida. As preocupações com o trabalho, com o ambiente de trabalho, com os objetivos alcançados ou com as frustrações, coisas normais da vida, mas quando passa um certo ponto, isso toma o nosso coração de tristeza, de frustração, de agonia da alma, de agonia. Aquele pavor de uma situação muito difícil, aquela sensação de que como eu vou resolver esse problema, como eu vou sair desta situação. Pensamentos diversos caem em nosso coração, nos leva a ter ansiedade em nosso coração, Mas quando que a ansiedade se torna um pecado? Tá? Uma coisa é se tornar um transtorno, e às vezes se torna um transtorno mesmo, que exige até um tratamento maior, mais específico, muito mais especializado. Mas quando ele se torna pecado, quando que a ansiedade se torna pecado? Aqui é o contexto do que Paulo está falando. Quando que isso afeta a nossa espiritualidade? 3 fatores eu coloco aqui. Primeiro, é quando nós deixamos de confiar a Deus esses problemas. Esse é um primeiro fator. Quando nós desconfiamos da providência de Deus. Não está resolvendo, as coisas não estão acontecendo e está demorando muito. Então, quando nós que temos o temor de Deus, começamos a entrar em conflito com a nossa fé, nossa confiança e nossa esperança, aí sim, esta ansiedade pode ser um fator perigoso, espiritualmente falando. Mas há um terceiro fator que nós podemos considerar que torna a ansiedade pecado. É quando nós exageramos a nossa noção, a nossa percepção de autoconfiança. Quando nós confiamos demais em nós mesmos. Nós vamos resolver, eu posso resolver, eu tenho que resolver, eu preciso resolver. E quando isso extrapola, crentes que nós somos, a confiança em Deus, a espera em Deus, descansar em Deus, aí pode se tornar esta ansiedade, essa preocupação, que poderia ser normal, e é normal em muitos aspectos, se torna pecado quando passa esses pontos aqui. Paulo fala aqui a carta aos Filipos, e nós temos que entender primeiro o contexto da carta. Paulo está falando aos irmãos em Filipos, na cidade de Filipos. Paulo escreveu esta carta da prisão. Paulo estava encarcerado. Os irmãos lá em Filipos, eles estavam preocupados com a situação de Paulo preso, condenado e prestes a ser executado. Então, esta preocupação, obviamente, estava tomando o coração daqueles irmãos lá em Filipos. Por isso que ele escreve a carta, para acalmar, confortar, encorajar. Imagine um homem preso, acorrentado, encarcerado, e ele acalmando os outros, ele consolando os outros, que é assim porque o homem de Deus faz, mesmo na tribulação, no aperto, no perrengue,
Ele está forte, ele está aguentando, ele está firme. Aí o irmão, como é que você está, meu irmão? Está tudo bem? Está tudo bem, graças a Deus. Continue orando por mim. Né? É diferente daquele, né, que está passando perrengue, dificuldade, problema. Olha só, está difícil, olha por mim, está complicado. Não! Como é que nós lidamos com os sentimentos, e que são naturais, com as preocupações e os medos? Com fé, com esperança, com confiança em Deus, mesmo na adversidade. Então, é lidar com a ansiedade. Todos nós, o tempo todo. O tempo todo. Por exemplo, o que está te causando preocupação hoje? Hoje. Quais são as questões que têm trazido cuidados na tua alma? Que tem tirado um pouco o teu sono no decorrer da última semana? E olha uma coisa interessante, quero que você acompanhe o raciocínio. Todos nós somos passíveis disso, naturalmente. A ansiedade, já se fala até ansiedade infantil. A ansiedade na adolescência, Rogério, na adolescência. Adolescentes com ansiedade, alguns até com crise de ansiedade. Os nossos professores, coordenadores e diretores sabem muito bem disso, em lidar com os problemas, os conflitos que os nossos adolescentes passam. Nossos moços têm as suas questões naturais da fase da vida, de definição profissional, pessoal, tantas coisas, que toma conta do coração, que permeia, fantasmas que cercam a nossa vida. Lidamos com a ansiedade. A questão é como crentes trabalhar em cima disso. Aqueles crentes lá em Filipos, eles estavam com preocupação com Paulo, estavam trazendo tristeza ao coração. Mas, vejam só, eles não estavam só preocupados como Paulo estava. Sabe o que eles estavam preocupados? Olha, o que aconteceu com Paulo vai acontecer comigo também. Então eles estavam preocupados com eles também, com a segurança, com a hostilidade dos pagãos, com a possibilidade deles mesmos serem presos. E era muito possível naquele momento da igreja, pelas perseguições, pelas lutas que eles enfrentavam, passaram por adversidades. Então, haviam, vamos colocar assim, irmãos, medos, preocupações reais, ameaças reais que eles estavam enfrentando. Então, as ansiedades que eles estavam lidando eram questões voltadas para a segurança pessoal, a segurança da família, acima de tudo. Isso é muito natural. E Paulo fala, olha, entreguem essas ansiedades, essas preocupações, esses cuidados a Deus. A Deus. Não sejais tomados de preocupações que tirem a paz, a alegria, o gozo da tua alma. Quando a ansiedade é tão forte que você não consegue dominar e começa a tirar a alegria de viver, e algumas questões, pessoas já começam a sentir a falta de vontade de viver, a alegria de viver, o prazer de viver. Aí, meu irmão, é a palavra que eu tenho a você nessa noite, Deus vai intervir na tua vida. Deus precisa intervir na tua vida, trazer alento ao teu coração, trazer conforto à tua alma, trazer segurança à tua mente, nessa noite, em nome de Jesus. Então, Paulo trabalha isso, e é isso que eu quero trabalhar. Primeiramente, a ansiedade. Guarde esse ponto. Primeiro ponto, ansiedade. Nós precisamos encarar e enfrentar a ansiedade. Não é dizer, eu não estou ansioso. Nossa, seria muito legal, né? É você encarar, se você está sentindo algo tem incomodado, você encarar o problema de frente, você aceitar o problema, você lidar com o problema, você não fugir do problema. Tem alguma coisa que está me incomodando, seja no aspecto pessoal, aqui com o meu coração, no meu relacionamento conjugal, na minha família, alguma coisa está me incomodando, está me trazendo tristeza, está me trazendo angústia. Entenda isso e trabalhe com isso, coloque esse sentimento na presença de Deus. É lançar, é entregar,
aquilo que está afetando tua alma, tua vida, e falar e contar a Deus. Por isso ele diz, enfrentar a ansiedade com atitude. Não andeis ansiosos, é um imperativo, né? Não andeis ansiosos, ou seja, não permita que a ansiedade se torne um padrão de vida. Você está o tempo todo, semana após semana, domingo após domingo. Irmão, como é que você está? Tudo bem? Tá bom, está tudo bem, continue orando. No outro domingo, irmão, você está bem, meu irmão? Continue orando. Passa um mês, meu irmão, e aí, melhorou? Está melhorando, continue orando. Passa um ano, o camarada está do mesmo jeito. Vai vivendo com a situação e vai lutando e vencendo aquilo. Então, Paulo fala, não devemos andar ansiosos. A ansiedade não pode nos dominar. Essa é a questão. Nenhum sentimento a não ser a paz, a alegria, o conforto e a celebração a Deus deve dominar o nosso coração. Você conhece o Senhor. Você sabe quem é teu Deus. Você sabe que tem um Deus no céu que é poderoso, grandioso, maravilhoso, que ama você, que cuida de você, que está com você, que está ao teu lado. É o Deus da providência, que não vai faltar o pão de cada dia, não vai faltar o alimento. E se está tendo problema agora, amanhã é outro dia, e o Senhor proverá. Então você sabe que é um Deus que governa, um Deus que é real e um Deus que é presente. Então a consciência, a fé nesse Deus deve dominar o seu coração. E deve te ajudar a curar a alma da sua tristeza, da sua fraqueza, da tua limitação, curar a tua alma. Ele vai te ajudar, Ele vai te socorrer, Ele vai te aceitar, Ele vai cuidar de você. Cuidar de você. Então lance sobre Ele a tua ansiedade, a tua preocupação. Eu achei muito interessante uma fala do João Calvino no comentário desse texto. Ele diz assim: Paulo exorta os filipenses, como o próprio Davi, a todos os crentes. E nos Salmos, quantas expressões de oração você tem, Davi, falando: o Deus me socorre, Deus ouve minha aflição, né? Deus fala comigo. Quantas expressões nos Salmos. E 1 Pedro fala assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Portanto, porque a nossa estrutura, ela não é de ferro, para que não possa ser abalada por tentações. Mas esta é a nossa consolação, este é o nosso refrigério, depositar ou descarregar no seio de Deus tudo o que nos afadiga. Tudo. É depositar tudo. Por isso que fala, não andeis ansiosos de coisa alguma. É verdade que a confiança produz tranquilidade em nossas mentes, mas só quando pomos em prática com o exercício da oração. É entregar todas as nossas aflições, nossas questões ao Senhor. Então, esse é o segundo ponto. Vamos que enfrentar a ansiedade, precisamos encarar a ansiedade com atitude de fé. Segundo lugar, como pastor, Paulo fala, apresentando a Deus essas petições, esses sentimentos, esta ansiedade, apresentando a Deus em oração. Quer algo mais maravilhoso que isso? Você imagina um Deus tremendo, infinito, eterno, maravilhoso, que não precisa do ser humano, não depende do ser humano, Ele não depende de nada de nós, de coisa nenhuma, mas Ele graciosamente está pronto para ouvir a tua oração. Você imagina isso? Ele está pronto para dar atenção ao teu clamor. Então, amado irmão e irmã, clame. Clame. Está sofrendo? Fale com Deus. Está o coração apertado, vai lá no seu quarto e fala: Senhor, o meu coração está muito apertado. Desabafa com Deus. Compartilha as aflições da tua alma, fala claramente, diretamente, os teus sentimentos ao Senhor. Você crê nisso? Você, meu irmão, acredita de verdade que Deus ouve a tua oração? Crê mesmo? Então ore, exercite isso,
com a graça do bom Deus. Ore ao Senhor. Fale com Deus. Compartilhe. O primeiro passo para lidar com a ansiedade é, como eu disse, é desabafar, é falar, é compartilhar. Paulo orienta aqueles irmãos a contar a Deus o que está acontecendo. Conta para Deus. É engraçado que às vezes nós contamos para tanta gente, né? Quem são as pessoas da sua confiança? Quem são as pessoas do seu círculo íntimo? Que você compartilha mais ou menos algumas coisas. Ou você não é de compartilhar com ninguém mesmo, né? Aí você sofre mais ainda. Aí depois vai ter que tomar aquele remedinho lá que você conhece. Conta para Deus o que você está sentindo. Conte as frustrações, conte o seu sentimento. Conta a Deus aquilo que te faz desanimar e até desacreditar que as coisas podem mudar. Fala para Deus. Sendo sincero, fala para Deus. Ele tem os ouvidos atentos para os seus filhos. O Pai Celestial ama e cuida dos seus filhos. Fale com Ele. O Dr. William Hendrickson, seu comentário muito bom, ele diz assim: o antídoto adequado para a ansiedade é abrir efusivamente o coração a Deus. Às vezes, você está com o coração apertado. Tá. Coração apertado. Quantas vezes você subiu aqui a rua da igreja, deixou o carro lá embaixo, e subiu a rua da igreja, coração apertado, por alguma questão, não é pecado, não é algum pecado, é alguma questão que está passando na vida. E a orientação do Senhor é, sabe, destrave isso, solte isso, e entregue ao Senhor, compartilhe com Deus profundamente. Conte a Deus profundamente o que está acontecendo. As orações devem ser apresentadas a Deus, então, com muita reverência, com piedade, com devoção e com gratidão. Esta oração, por isso que ele fala petições, oração e ações de graça, essa oração do crente implica humildade, é aquela que se deleita no seu canto e fala com Deus, implica na sua submissão à vontade de Deus. Ó Pai, me ajuda, Senhor, seja feita a Tua vontade na minha vida, na minha casa, no meu casamento, no meu trabalho, no meu negócio. Pela oração de gratidão, o crente reconhece os favores passados, reconhece as bênçãos presentes e a sua segurança no futuro. Então, isso vai trabalhar o seu coração. Senhor, o Senhor cuida de mim, o Senhor já cuidou de mim, o Senhor tem cuidado de mim, o Senhor vai cuidar de mim. As petições precisam ser bem definidas e específicas. Aquele que ora, ele entra na própria presença de Deus, sabendo que não existe nada maior, nem tão grande, que o seu poder não possa executar. Que não existe nada tão pequeno, que o seu amor não possa amar. Por isso nós apresentamos o nosso coração em oração diante do Senhor. Ansiedade, oração. Para finalizar, Paulo fala: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações. A paz de Deus que excede todo entendimento. Então é algo que não é humano. É algo que não é forjado por nós, construído por nós, alcançado por nós com algum mecanismo ou artifício psicológico. É uma paz que transcende, é uma paz que vem do céu, é uma paz que nós precisamos de algo maior em nossa vida. É uma paz incompreensível, uma paz indescritível, uma paz extraordinária. Ela não é fruto apenas de bons pensamentos, ou seja, palavras positivas. Então fale coisas boas, pense em coisas boas. Nós temos muitos mecanismos para tentar sair de uma encrenca mental.
A paz de Deus não é apenas isso, algum controle teu sobre o seu cérebro para definir, fazer e conduzir de uma forma legal o teu pensamento. Não, é muito mais do que isso. Não é que isso seja errado fazer, não, pode ser feito, mas a paz de Deus, ela é maior, ela é incompreensível. Ou seja, não apenas são sentimentos forjados ou imagens que nós criamos para maquiar ou encobrir os problemas. Essa paz é extraordinária, é uma paz que excede todo entendimento. É uma paz que vem do amor de Deus. E a paz que vem do amor de Deus excede toda a altura, toda a profundidade, toda a largura. É a paz que vem de Deus. É isso que você está precisando. E essa palavra que eu tenho para você, que o Senhor mandou falar ao teu coração nessa noite. O Senhor quer trazer paz à sua alma, amado irmão. Não apenas uma paz emocional, algo fortuito, uma coisa de autoajuda, não. Algo maior, tremendo, espiritual, algo da graça. O coral cantou graça maravilhosa. É a maravilhosa graça que opera em nossa vida, milagre. Você não sai do buraco, de um buraco emocional muitas vezes, de um buraco mental muitas vezes que nós nos enfiamos, senão pela ajuda extraordinária de um Deus que estende a mão para você e oferece uma paz que o mundo não pode dar. Jesus disse isso. Eu vos dou o quê? A paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Com todos os seus mecanismos de artifício, essa doce paz, como disse o Dr. Hendrickson, ele diz assim, essa doce paz tem sua origem em Deus mesmo, o qual possui em seu próprio ser. Vem do Senhor, vem do seu coração, vem da sua bondade, que dura para sempre, vem da sua misericórdia, que não tem fim, vem do seu amor extraordinário e infinito. Deus graciosamente concede a seus filhos. Ele não somente a concede, mas preserva e mantém, apesar de qualquer circunstância da vida. O fundamento desta paz é a graça de Deus, a imerecida graça de Deus em Cristo Jesus para todos os crentes. Por isso, Jesus disse, despedindo dos discípulos, antes de morrer da sua traição, não se turbe o vosso coração. Lembra dessa cena? João 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eles estavam tomados de tristeza, de despedida, sem saber a confusão da alma, o que ia acontecer com a morte de Jesus. E Jesus fala, calma, calma, acalme o coração. Quantos de nós estão precisando acalmar o coração? Quantos de nós estão aqui agitados, estressados, irritados, por questões da vida? A ansiedade tem controlado, que você nem tem mais o controle dos seus sentimentos. Eu quero dizer a você, em nome de Jesus, nessa noite, que a paz do Senhor inunde o seu coração. Amém? Que a paz do Senhor traga alento à tua alma, que a paz do Senhor te liberte dos medos, da ansiedade, da insegurança. Confie em Deus, descansa em Deus. Tuas preocupações, sejam com enfermidades, sejam com questões pessoais, com dilemas familiares, com questões suas mesmo. Coloque diante do Senhor e vai trazer paz à sua alma, diz assim o nosso Deus maravilhoso. Paulo, ele faz uma alusão a essa paz em cada uma das suas cartas. Ele começa praticamente todas as suas cartas falando do amor de Cristo e da paz de Deus. Faz parte da saudação apostólica. Essa paz no presente, nesse contexto, é um dom divino que emana da deliciosa meditação da bondade de Deus. Da graciosa bondade de Deus, do seu amor e misericórdia para com os homens e da oração feita com a base na confiança e fé totalmente no Senhor. Que essa paz inunde o seu ser nessa noite. Você não veio aqui por um acaso, porque Ele conhece o seu coração e o meu coração. Ele conhece o seu sentimento, Ele conhece, e Ele te trouxe. Ele te trouxe com uma razão, com toda certeza. Porque Ele quer trabalhar, Ele quer dizer isso a você, Ele quer trabalhar a tua alma, Ele quer cuidar de você. Diz o texto que Ele guardará os nossos corações. O coração é a essência do ser humano. Sabe o que é? É o centro, o coração é o centro do ser humano. É a sua mente, é a sua vontade, é a sua emoção. Então, a paz de Deus enche o mais profundo do nosso ser.
toma conta, inunda a nossa vida, dá esperança para viver. Você vai voltar para casa, os problemas vão estar lá, vão estar, mas você vai para a cama e vai dormir. Você vai conseguir dormir. Sabe aquele remedinho que você fica usando lá? Põe ele na gaveta. Põe ele na gaveta. Você vai dormir, porque a paz do Senhor vai inundar teu coração, te encher de fé, confiança em Deus. E você vai levantar amanhã com segurança, amanhã é um novo dia. E Deus está ao meu lado, e Deus está comigo, e Deus me fortalece, e minha vida está na mão de Deus. Ele vai cuidar do que precisa ser cuidado. Ele vai guardar-se o nosso coração e a nossa mente. Assim, finalizamos essa nossa meditação, irmãos. Precisamos enfrentar a ansiedade com uma atitude de fé e confiança. Precisamos exercitar a oração com gratidão e louvor e dependência total no Senhor. E nós precisamos experimentar a paz de Deus que guarda os nossos corações. Algumas perguntas só para a gente refletir e deixar no seu coração. Como você tem enfrentado as preocupações? A oração tem sido a sua primeira ou a última opção? Qual é a verdade sobre Deus que te encoraja a orar? Por que Paulo acrescenta ação de graças às orações? Então, ser mais grato. Sejamos mais gratos. Nós entregamos e falamos, Senhor, obrigado. Apesar de tudo isso, Senhor, apesar de mim, obrigado, Senhor. Exercite a gratidão. Como está o seu coração nessa noite, amado irmão? Como você tem lidado com a ansiedade? O que tem tirado paz da tua vida? O que tem te perturbado? Como você tem lidado com esses problemas? São perguntas que nos fazem pensar. E a resposta é, fale com Deus. Entregue a Deus. E experimente a paz de Deus. Certamente Ele quer fazer isso na tua vida. Ele quer que você volte para casa nessa noite, diferente. Pela sua graça e bondade. Confie nele, entregue a Ele, descanse nele. Tuas ansiedades, tuas preocupações e teus cuidados. Amém? Que Deus assim abençoe ricamente o seu coração. Todos os irmãos. Que Deus abençoe a todos nós, com sua graça curadora. Jovem, encontre no Senhor a força para suportar e vencer as suas questões. Adolescentes, vocês também. Descansem no Senhor e celebrem no Senhor conforto e paz e alegria no seu coração. Irmãos e irmãs, firme no Senhor. Descanse seus cuidados, preocupações e experimente a paz do Senhor na sua alma. Que Deus assim nos abençoe. Cantemos o hino